falei para não demorar muito, porque a aula hoje é um pouquinho extensa, tá? Então, no capítulo 4 e 5, vão ter as 7 quedas. Eita, as 7 quedas não é uma montanha-russa de subidas e descidas, não. É queda mesmo, só tem descida. Então, essas 7 quedas você anota aí, tá bom? Você anota porque é extremamente importante para você ter uma noção como Israel estava. E nesse livro de Samuel, então a gente sai lá de Juízes, aí tem um livro, antes de Samuel, tem um livro chamado Ruth, ele também é dentro do contexto do livro de Juízes, tá? Então é dentro do contexto. E o livro de Samuel ainda está dentro do contexto do livro de Juízes. Por que ele ainda está no contexto? Porque Samuel é o último profeta. O último juiz. Isso mesmo, ele é o último juiz, tá bom? Então teve lá Sansão, todo mundo acha que Sansão foi o último, não. Samuel é o último juiz. Até lá na aula antes do recesso eu falei qual é a passagem, depois você assiste lá, tá bom? E ele era juiz, e o juiz não era um juiz como um árbitro de futebol, ou aquele que, um juiz como a gente conhece, aquele com a toga preta, né, aquela capa preta, e com aquele martelinho onde batia. Então o juiz é aquele que liderava o povo, tá? Então em situações onde eu já falei o ciclo que Israel vivia em contexto, então ele estava próximo de Deus. Aí, quando estava próximo de Deus, ele se afastava de Deus. Aí, se afastava de Deus, vinha a opressão. Aí, a opressão, quando fala opressão, é um povo que vinha lá e atacava eles. Aí, eles clamavam, se arrependiam e clamavam a Deus: Deus, manda alguém, ou nos ajuda, nos livra desse povo. Aí, Deus levantava um juiz, tá bom? Então, você vai ver isso daí. E depois, esse juiz libertava o povo de Israel, seja dos filisteus, dos cananeus, seja de quem fosse, tá? E nesse contexto, existe no capítulo 4 e 5, 7 quedas. Então, de uma forma bem resumida, a primeira queda, que é uma queda estratosférica. Vocês lembram, meus alunos, tem que lembrar. Os alunos aí, presenciais, tem que lembrar. E os meus alunos que já me acompanham, né, a Andréia, a Patrícia, assim por diante, que me acompanham já há algum tempo, também vão lembrar. Vocês lembram da cidade chamada Siló? O que tinha Siló de importante? Siló não era onde ficava a arca. Boa! Siló era onde ficava a Arca da Aliança. Só que Siló caiu. Não tem mais Arca da Aliança. A Arca da Aliança não está mais lá, em Siló. Então, primeira queda, Siló. Segunda queda, a Arca da Aliança caiu. Como assim, André? Caiu a Arca da Aliança? Os filisteus, vocês lembram dos filisteus, que eu contei a história deles? Os filisteus, eles pegaram na guerra que foi uma guerra em Ebenezer. Você vai ler também em 1 Samuel, nos capítulos 4 e 5. Então, a guerra em Ebenezer, alguns falam Ebenezer, mas eu chamo de Ebenezer, então, Ebenezer ou Ebenezer. Então, eles foram lá e conseguiram vencer o povo de Israel. Que até o povo de Israel, primeiro de tudo, eles têm a primeira derrota, e eles perguntam: por que o Yahvé, por que o Senhor nos deixou? Aí o povo faz o quê? Isso resumindo a história, para de repente você nunca leu, nunca ouviu. Aí eles falam assim: vai em Siló e pega a Arca da Aliança. Quando eles chegam com a Arca da Aliança, eles entram no arraial de Israel, eles gritam tão forte e batem os pés que a terra, né, treme como um terremoto, e os filisteus faz aquela pergunta: o que está acontecendo? Aí alguém fala assim: olha, eles trouxeram a arca deles, o Deus deles está com eles. E os filisteus ficaram com medo. E aí o rei dos filisteus fala assim: vocês têm que dar
Eu vou falar nesse termo. Vocês têm que dar o melhor de vocês, vocês têm que dar o sangue, vocês não podem voltar a ser escravo desses israelitas e não sei o quê. Aí o que acontece? O povo de Israel perde. E aí, quando perde, os filisteus pegam a Arca da Aliança e levam ela embora. Tá bom? Então essa é a história. Por isso que caiu Siló, que a Arca da Aliança saiu de lá. Então Siló está vazia, não é mais o lugar religioso de Israel. Jerusalém ainda não foi conquistada. Quem vai conquistar Jerusalém é Davi, tá bom? Então alguém pode perguntar, mas e Jerusalém? Não, ainda não foi conquistada ainda. Então Siló era o território, né, o centro religioso de Israel. E aí a Arca da Aliança ficou no poder dos filisteus, e aí o que acontece? Cai os filhos de Eli, do sacerdote Eli, terceira queda. Então, a segunda é a Arca da Aliança. Então, a primeira Siló, a segunda Arca da Aliança, e a terceira, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Eles são extremamente maus, eles são corruptos e eles morreram. Eles desrespeitaram a Deus e eles morreram na guerra. Então, terceira queda. Então, eles eram representantes, vamos dizer assim, a princípio, que representavam o sacerdócio, e aí eles caíram, morreram. Nessa terceira queda, a informação que a Arca da Aliança foi presa pelos filisteus, foi levada pelos filisteus, chega no arraial de Israel. Quando chega no arraial de Israel, Eli está muito velho, ele é gordo, velho, ele está sentado numa cadeira, e aí chega aquela pessoa, né, chega um mensageiro todo sujo, de terra, com roupa rasgada, e ele chega e pergunta, sem enxergar direito, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí fala o seguinte, a Arca da Aliança, levaram a Arca da Aliança, os filisteus levaram. Quando ele escuta isso, a informação foi tão gravíssima que ele cai da cadeira. Quarta queda. O sacerdote cai. Estamos caindo, né? Está caindo aí. A humanidade só está caindo. Então, cai o sacerdote Eli. Então, cai morto. Nessa situação, eu não vou contar a história da mulher que estava tendo filho, né, para a gente não delongar muito, caiu Eli, né? O que acontece? Israel também cai nas mãos dos filisteus, e a glória de Israel, onde os filisteus estavam com medo do povo de Israel, porque eles venceram os egípcios, venceram tantos povos na terra de Canaã, a glória dele desaparece. Deus já não estava mais presente na arca, Deus não estava mais presente com o povo, Deus não estava mais presente com ninguém, então Deus ficou em silêncio. Como a gente fala no termo evangélico, o céu estava de bronze. Então já tem a segunda ida para os filisteus, aí a primeira a segunda a arca, o terceiro os filhos de Eli, o quarto o sacerdote Eli morreu, o quinto Israel caiu. Israel caiu. Agora as duas últimas, tá? A sexta e a sétima. E aí os filisteus todos felizes, por quê? Dagon, vocês vão lembrar, está na outra aula, eu falei sobre o deus Dagon, que os filisteus, Dagon era o deus do mar, peixe, e aí eles estavam vibrando, felizes, porque Dagon deu o próprio Deus para eles. Então, eles achando que Deus estava morto, até tem um filme, né, chamado Deus está morto, só que Deus não está morto. O que Deus faz? Começa a colocar tumores, né? Tumores nas pessoas, e eles começam a ficar doentes. Dagon, essa, né, uma delas é essa, que ele começa a colocar doença nas pessoas, então os filisteus começaram a morrer, ficar doentes, então os filisteus ficaram desesperados, e numa noite, o deus Dagon, esse é
os filisteus começaram a ficar doentes, que já é a sexta, tá? E a sétima e última, o deus Dagon tinha uma estátua bem grande do deus Dagon, e sem ninguém saber o que aconteceu, claro que foi Deus, de madrugada, o que aconteceu? O deus Dagon estava com as pernas partidas, quebradas, e estava também, né, deitado no chão, caído no chão. E aí eles, o que está acontecendo, não sei o que, papá? E aí eles falam o seguinte, resumindo a história, falam, provavelmente foi esse Deus de Israel, vamos mandar. E eles mandam para Gate, para Ergon, e eles vão mandando para todas as cidades, e eles falam, não manda para cá não, porque todo mundo está morrendo, todo mundo está ficando doente, então manda de volta, joga esse negócio para fora, manda de volta para onde tiver que ser. Então a questão é, as 7 quedas, então é Siló, a arca desapareceu, né, ficou com os filisteus, Eli e Ofni e Finéias morreram, o sacerdote Eli caiu, Israel caiu, o deus Dagon também perdeu, e os filisteus ficaram doentes e muitos morreram, tá? Então a gente vê, nesse contexto inicial, o seguinte, que a gente vê que só mostra a fragilidade do ser humano, em seus pecados, que a gente vê, né, Ofni e Finéias, que fizeram muitas coisas, o povo de Israel também, que não estava bem com Deus, e a própria limitação do deus Dagon e dos filisteus achando que tinham ganho de Deus e eles não ganharam. Então a gente vê a fragilidade do ser humano, a gente vê que o pecado atrapalha, a gente vê que nós somos limitados, a gente vê que Iavé ou Javé, eu estou falando por causa da introdução. Mas está aqui apontado, tá? Então, a gente observa aqui a fragilidade, o pecado, a limitação do ser humano. Tudo isso daí a gente só vai vendo nessa história desses 2 capítulos. Isso é só nesses 2 capítulos. Fragilidade, pecado, limitação. A disciplina de Iavé, isso é extremamente importante, que ele teve que disciplinar, disciplina, pecado, limitação, fragilidade, e mesmo Iavé, sem o seu povo escolhido, ele mostra que ele é Senhor da história, ele mostra que ele é Senhor, que ele mostra que ele está conduzindo a história de acordo com o seu propósito, de uma forma magistral e triunfante. Então, os filisteus achavam que Deus Dagon tinha vencido, não venceram nada, só perderam. E por isso que eu falei, Deus não depende do ser humano para nada, ele continua sendo Deus da história, tá? Então, esse capítulo 4 e 5, a gente fez essa breve introdução, né? Essa breve introdução que é importante para vocês entenderem o contexto que Israel estava perdido, e nesse contexto todo, a gente observa que, agora a gente vai pular o capítulo 8 e 9, tá bom? O povo de Israel, eles começam algo interessante. 8. Samuel, ele já está aqui no capítulo 8 e 9, ele já está velho, ele já está cansado. Então, ele está aqui já querendo passar, vamos dizer assim, eu gosto de brincar muito nesse posicionamento, que é passar o cajado dele para alguém. Mas, na verdade, não tinha cajado não, tá? Ele quer passar a liderança dele para alguém. Mas antes de passar a liderança, a gente vai ver que Samuel foi muito importante, mesmo com as suas limitações, que a gente vai ver aqui, mesmo com os seus problemas, Samuel foi importante, porque ele ungiu, né? Ele ungiu Saul, ele ungiu Davi. Então, assim, era um homem usado por Deus, ele era um juiz de Israel, e o próprio povo fala que ele não
não tinha problema nenhum. Quem tinha problema eram os filhos de Samuel. Então, assim, a gente vê que Samuel realmente foi um juiz e um profeta usado por Deus, levantado por Deus. Mas a gente vê assim, mas por que ele foi levantado por Deus? Como eu falei, ele era juiz para liderar, mas era principalmente para trazer um renovo, uma mudança. A ideia era essa, trazer uma mudança para um povo que estava corrompido de acordo com o contexto cultural e histórico do livro de Juízes. Se você nunca leu o livro de Juízes, lê lá o livro de Juízes, assiste os vídeos que você vai ver que tem muita coisa parecida com o século XXI. Nesse ano, eu falei no ano de 2024, mas o ano de 2025, você vai ver que é muito parecido. Então, aquele contexto ali precisava de mudança, precisava de um renovo, precisava de algo realmente que fosse algo de Deus. Só que Samuel, ele foi aprovado por Deus, diferente da família de Eli, porque a família de Eli estava muito corrupta, realmente muito corrupta. E como eu falei, Samuel estava idoso, ele estava pensando de uma forma equivocada, e a gente vai ver isso daqui nos versículos, que Samuel estava pensando de uma sucessão, não esqueça essa palavra, né? Sucessão hereditária. Vocês lembram quando a gente falou lá em Juízes que Deus levantava o juiz? Vocês lembram? Samuel estava tentando fazer algo que não era de acordo com a ideia, vamos dizer assim, com o pensamento de Deus. Ele queria fazer uma sucessão hereditária, queria passar para os filhos dele, tá bom? Dando continuidade nessa liderança, nesse governo, né? Nesse julgamento que os juízes faziam para o povo de Israel. Então vamos lá, para dar uma olhadinha aqui, vamos lá os versículos aqui. Então, versículo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes de Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Olha o grande problema que aparece aí. Samuel, ele não espera escutar a voz de Deus. Ele não espera Deus falar, olha, vamos levantar os seus filhos. Ele passa a liderança, ele faz essa sucessão de acordo com a vontade dele. Então ele vai lá, ele quer dar continuidade. Só que os filhos dele, ele tinha esse grande problema, que os filhos, eles eram avarentos, eles aceitavam suborno, então eram juízes que aceitavam suborno, então ele recebia alguma coisa para ter um benefício, e perverteram o direito. Então não existia justiça diante dos filhos de Samuel. Olha que coisa interessante. Aí vamos entrar numa situação. Vocês vão ler lá em Eli, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, você vê que Eli era um sacerdote e ele não foi um bom pai para os filhos. Como eu falei, os filhos, eles morreram porque eles pervertiam também o direito, eles eram avarentos e eles aceitavam o suborno. A mesma coisa, igualzinho, muito parecido. E aí você vai ver onde Samuel aprendeu a ter essa, vamos dizer assim, aonde ele teve esses ensinamentos. Com quem ele teve esses ensinamentos? Com Eli. Samuel foi um bom juiz, um bom profeta, mas não foi um bom pai. Não foi um exemplo de pai. Eli também não foi um bom pai.
Ele foi um bom juiz, foi um bom profeta, mas não foi um bom pai. Ele não conseguiu passar realmente o que Deus quer de um patriarca, que Deus quer de um pai, que Deus quer que seja um exemplo. O pai ele não pode ser só um exemplo espiritualmente. Isso eu já estou trazendo, eu estou tanto vendo contexto histórico, como já estou trazendo para os nossos dias. O pai ele não pode ser somente um exemplo espiritual, de devocional. Isso é importante, extremamente importante. Mas se ele não mostrar o que é ser pai, realmente vamos ter muita dificuldade. Opa! André coloca assim, não deixou o legado de seguir a Deus. Não deixou. Não deixou. É esse o grande problema que a gente vê Preste atenção, a gente está falando de um livro de praticamente 3.000 anos atrás. Vamos trazer para o século 21. A nossa geração, como está a nossa geração hoje? Eles amam a Deus acima de todas as coisas? Até minha filha está falando aqui, não. Você está vendo que é algo que acontece hoje muito simples. Por quê? Hoje, os pais, e aí eu vou colocar o pai. O pai, ele normalmente, para o filho ficar calado, ele já dá um iPhone, ele já dá o que tiver que dar para a pessoa e fica calado. Não faça mais nada. Então, hoje, a gente não tem uma geração hoje, e no passado a gente está vendo também que a gente não tem esse exemplo. Então, hoje a gente está jogando muita responsabilidade para as esposas. Então, para as mães. Então, a mãe, ela está se tornando... Como é que a gente fala no Brasil? Pai, mãe, não é? Hã? Pai. Obrigado. Pai. Então, a mãe, ela se torna pai e mãe. Ela corrige, ela resolve, ela ensina, ela faz tudo. E o pai fica assistindo futebol. Eu estou dando um exemplo que pode acontecer. Ele pode assistir futebol, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não está dando um exemplo. Então, e a nossa sociedade, vocês já prestaram atenção, quando chega no Dia das Mães, tem outdoor, isso acontece muito no Brasil, outdoor, acontece tantas propagandas lindas que você até chora, promoção em shopping, você vai sair para almoçar, faz tanta coisa. Se você perguntar que dia é o Dia dos Pais, vai ficar um monte de gente assim, que nem um grilo, cri. E aí? Dia das Mães, todo mundo sabe, vai, fala. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que ela quer diminuir o que Deus ele colocou como exemplo. A mãe, ela afaga, ela dá beijinho, ela cuida, ela orienta o que tem que ser orientado. Mas na hora de ter uma decisão, é o pai. É isso daqui que aconteceu. Samuel se absteve do posicionamento de pai. Ele só ficou na liderança espiritual. E é o que tem acontecido no nosso meio cristão hoje. E aí, o que acontece das nossas crianças? Quando chega com 18 anos, elas falam o seguinte: tchau, eu não gosto desse Deus que vocês servem e vou embora para o mundo. E aí a gente vê tanta situação acontecendo, né? A gente vê dentro da sexualidade e tantos problemas que a gente vai vendo assim, cadê essa situação né? Não estou falando patriarcal, mas de paternalidade, não é isso mesmo? Paternidade, obrigado. Paternidade, cadê? Então, é muito complicado. A gente está deixando muito a sociedade moldar a mente das nossas crianças, e por isso que a gente vê no Novo Testamento falando, não se amolde com esse mundo, não é para a gente se amoldar. Quer dizer, a gente não pode entrar no mesmo contexto do mundo. Pai, pai é o exemplo. Ele tem que dar o exemplo. Por isso que Paulo fala muito bem,
que o pai, ele dá a vida pela esposa. E quando o filho vê o pai dando a vida pela esposa, amando ela o tempo todo, cuidando dela, vendo tudo, aí você vê, nossa, eu quero ter uma família. Mas pergunta para a nossa sociedade hoje, você quer ter uma família? Não, não quero ter família. Você quer ter um filho? Não, não quero ter filho. E aí? A André pergunta assim, será que ele estava muito ocupado em ser juiz, profeta e sacerdote, e não deu atenção em casa? E hoje não é a mesma coisa? E hoje é a mesma coisa. E é isso que eu ia falar. Hoje é a mesma coisa. A gente é tão hiperativo na igreja, a gente tem segunda-feira, vamos dizer, segunda-feira da oração, terça-feira da vitória, quarta-feira do jejum, quinta-feira do sei quê, sexta-feira tal, sábado do jovem, domingo culto de celebração. Quando você vê, você não tem mais família. E o tempo que está em casa... E quando está em casa, o que a gente faz quando está em casa? Pega o telemóvel, né? E fica lá, que hoje isso daí foi algo extremamente maléfico, porque hoje as conversas é só passando o dedinho. Então a gente observa que os pais bíblicos, eu vou falar para você, os pais bíblicos, eles não foram bons exemplos, não foram. A gente vê aí, se você for ver Eli, Samuel, Davi foi um péssimo pai. Foi um péssimo. E todo mundo, é um homem segundo o coração de Deus, depois a gente vai falar sobre isso. Mas é um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai. Então, assim, é uma situação que as famílias hoje estão ficando desestruturadas, muito complicado, porque o ciclo do livro de Juízes está dando continuidade aqui. Então, o povo, eles não querem. Então, o povo, eles estão aqui, dando continuidade, né? Inclinados à avareza, tal. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Então, vamos lá. O povo quer um rei. Olha que coisa bonita. Espera rapidinho. O povo quer um rei. Olha que coisa interessante. Eles não querem os filhos, mas eles querem um rei. Um rei. Só que o grande problema... Vocês escutaram aqui, na hora que eu estou lendo esse versículo, de 5 a 7, está assim, o final dele, que é o final mais gritante, como acontece em todas as nações. Esse é o versículo 5, tá? Então tá lá. Como acontece em todas as nações. Eles querem um rei, como todas as nações têm. Tá vendo que absurdo? Eu não quero ser rei aqui na igreja, não. Fique tranquilo, tá? Quem me conhece sabe que isso daqui é uma brincadeira, mas é uma brincadeira verdadeira que aconteceu. E está escrito na palavra de Deus, está escrito na Bíblia, para que a gente veja que no passado o povo queria o rei, mas para ser igual às outras nações. E a gente vai aprender isso daqui. E nesse contexto, olha o que acontece. Samuel se sente ofendido. Aí está lá, versículo 6. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Porque no coração de Samuel, mesmo sendo um juiz, mesmo sendo um profeta, mesmo sendo um mau pai, ele queria que os filhos dele dessem continuidade. E ele nem escutou a voz do Senhor. Ele,
tô chateado. Eu fiquei chateado. E Samuel era um líder. Lembra disso, Samuel era um líder. Ele queria dar continuidade no poder. Olha que hoje tem muita coisa acontecendo dentro das igrejas com isso, hein? A ideia da sucessão hereditária, parece que no século XXI não tem acontecido. Hoje a moda é o pastor é presidente vitalício da igreja e quando morre tem que passar para alguém da família. Aí, ó, eu nem sabia disso. Então hoje a pastora Luana, né, tá lá atrás, ela tá falando o seguinte: hoje o pastor é pastor vitalício e quando ele morre, acontece alguma coisa, ele tem que passar a sucessão dele para algum ente da família. Independente se é vontade de Deus, se não é vontade de Deus, se é ungido, se não é ungido, não interessa, tem que passar para alguém da família para dar continuidade. Você está vendo que o que aconteceu lá atrás, praticamente, como eu falei, há uns 3.000 anos atrás, está acontecendo hoje no século XXI, tá? E aí Samuel, ele não gostou, não gostei, mas ele vai fazer o quê? Já que tiraram a minha sucessão que eu tanto queria, agora eu vou ter que consultar o Senhor, ter que consultar Yahvé. Então ele fala, e o Senhor disse a Yahvé, então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, versículo 7, tá? Para quem está acompanhando, atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem. Tá vendo isso daí? Atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Olha que coisa interessante. Deus, ele foi rejeitado pelo povo. Foi rejeitado pelo que o próprio Senhor, o próprio Yahvé falou aqui. Ele foi rejeitado pelo povo porque Deus, ele era, nesse contexto todo, era uma teocracia. Deus era o governante. Mas quando o povo de Israel pede, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, vai sair de teocracia para monarquia. Então é um rei que governa. Só que, se vocês forem prestar atenção, essa ideia de reinado não é uma coisa nova para Deus, não, e nem para a Bíblia. A gente vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 20. Vou ler bem rapidinho aqui, tá? Quando vocês entrarem na terra... capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 20. Então tá lá, vou ler rapidinho aqui. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tome posse, e estiverem morando nela, e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que eu não seja do meio dos seus compatriotas, vocês devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, não pode ser egoísta, nem fazer o povo voltar ao Egito, quer dizer, escravo, para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhe disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, Salomão já está errado, para que seu coração não se desvie, nem Davi também, né? Nem deve acumular muita prata nem muito ouro, caso de Salomão. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino e ele e os filhos dele no meio de Israel.
Então, vocês estão vendo que essa ideia já não é uma ideia nova. E aí você vai falar assim, mas Deus ficou chateado? Deus não está chateado, é isso que a gente tem que entender, perceber nesse contexto. Deus não está chateado com o sistema de governo. Não é isso, porque ele já tinha falado no passado. Ele tá preocupado, isso é preocupação, porque ele sabe que o coração do ser humano é um coração corrupto. Ele sabe que não vai dar bom. Não vai dar bom. Vai dar errado. E esse contexto de Juízes, vocês vão lembrar que a gente falou isso daí várias vezes. Aí, anota aqui, pessoal, por favor. No Juízes, capítulo 18, versículo 1. E capítulo 19, versículo 1. O argumento do livro de Juízes, o ensinamento que foi sendo colocado para o povo de Israel, claro, eles foram vendo as outras nações, mas foi sendo o argumento do livro de Juízes o tempo todo, foi o quê? Versículo 1 do capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Aí, capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Então, você vê que o contexto de Juízes é um contexto tão perverso, tão complicado, que o autor, o escritor de Juízes, ele está argumentando o tempo todo. Sabe por que está acontecendo isso? Porque não tem um rei aqui, não tem uma pessoa para governar. Aí você vai falar, André, mas você acabou de falar que era Deus que governava, mas Deus é palpável? Deus é visível? É isso que a gente falou nas aulas passadas. Eu falei que o povo de Canaã, quando ele adorava Baal, Aserá, Astarote, eles tinham nas feirinhas as estatuetas para ser vendida. Então ele pegava aquilo lá e na hora da angústia ele chorava angustiado e fazia um sacrifício para aquele Deus. Só que o nosso Deus não é um Deus palpável, é um Deus espírito. Por isso que a gente tem que adorar ele em espírito e em verdade. E nessa situação, onde eu apalpo? Eles têm rei. Tudo bem, eu tenho Deus que é meu governante. Mas cadê ele? Onde esse Deus, ele está dando vitória, mas como a gente vai vencer se eu não vejo ele como um general? Como comandante do exército? Eu vejo aqui um ancião da tribo, de Benjamim e assim por diante. Eu vejo o ancião, mas eu não vejo o meu general lá na frente. Então esse povo começa. Só que, como eu falei, Deus estava preocupado com o coração humano, porque sabe que é corrompido. Opa! E hoje também a gente começa a mesma dificuldade. Boa! É onde eu queria entrar também. Hoje a gente tem essa mesma dificuldade. Tem a mesma situação. Mesma coisa, é a mesma situação, pessoal. Não muda nada. Não muda nada. Nosso coração é extremamente corrompido e a gente faz os nossos reizinhos dentro do nosso coração. Deus, ele governa até o plano A. Passou do plano A, quem governa sou eu, ou seja quem for. Então a gente realmente tem muito isso. E a gente tem um ditado que eu aprendi muito na Força Aérea, e com certeza vocês já ouviram falar, de repente, não sei se aqui em Portugal, mas no Brasil tem muito, fala assim, dê dinheiro e poder. Se você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder. Então a pessoa é muito humilde, muito muito coitadinho, tá tudo bem. Se você dá dinheiro e poder para a pessoa, você começa a conhecer essa pessoa. Então a gente vê que está, depois a gente vai ler, mas lá está em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, está assim,
Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Tá vendo? Então, Deus, ele sonda o coração. Por isso que é muito importante, às vezes a gente está achando que a gente está fazendo tudo para Deus, só que o mais louco aos nossos olhos é que Deus, ele sonda o coração. E aos nossos olhos a gente gosta de olhar o estereótipo, a coisa visível. Então eu estou fazendo tudo para Deus. Não, eu estou escolhendo um rei, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo boas obras, eu estou fazendo tudo. Só que na verdade o nosso coração de repente não está com o coração com o mesmo propósito, com a mesma boa, né, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então isso daí é muito perigoso. Então é por isso que eu acho interessante a gente observar que Deus, ele não estava preocupado com o sistema, eu estou repetindo isso para vocês prestarem atenção, ele não estava preocupado, não estava triste porque é do sistema de governo, não é isso. Ele estava preocupado quem ia ser e como ia ser, tá? Mas tem lá, para vocês terem ideia, como o livro o livro de Samuel é tão importante que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22 e 23, quando Paulo, ele está falando para o cônsul, né? Ele está falando para o cônsul, ele está em Antioquia, e ele está falando para o cônsul, e ele está explicando, como Paulo sempre faz, ele pega o Antigo Testamento e vem fazendo um panorama, uma coisa belíssima que Paulo faz com muita habilidade, com muita presteza. E aí ele vem pegando, fazendo panorama. Ele sempre faz isso. Pode prestar atenção quando ele vem numa apologética, quando ele vem numa defesa da fé, ele sempre vem fazendo um panorama do Antigo Testamento até chegar aonde? Em Cristo. E ele fala que capítulo 13, versículo 22 e 23. Então ele fala lá: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei da... isso mesmo. O rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O homem segundo o coração de Deus. Então Deus já não estava mais procurando, que a gente vai ver o grande problema aí, tá? Então a gente observa. Então presta atenção, pessoal. O que está acontecendo nesse contexto? Samuel ficou irritado, chateado, angustiado, orou a Deus. Deus falou: ok, pode, não, dá para eles não querem um governante, não tem problema nenhum, fica tranquilo, eles vão ter o governante dele. Só que eles fiquem espertos, porque o governante não vai ser do jeito que eles estão pensando, não. Então, por que o governante não vai ser? Lembra disso, porque o nosso coração é um coração muitas vezes prepotente, orgulhoso, é um coração que não se arrepende, que não procura justiça para o povo, a gente procura justiça para nós mesmos. Isso daí é um grande problema. Então, o teor disso tudo é o quê? A motivação. A motivação é sempre errada. E aí a gente vê lá em Samuel, né, no versículo 5, qual era a motivação do povo. Se quando a gente lê, eles disseram: veja, você está ficando velho, Samuel, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Até aí tudo bem, certo, tá certo. Aí eles poderiam ter feito o quê? Samuel, ora a Deus, conversa com Deus e vê se Deus aceita, né? O que ele acha dessa ideia nossa de ter um rei. Não é uma pergunta justa? Claro que é. A gente não fala: olha, eu quero fazer isso, eu vou pedir, vou orar para Deus para ter um direcionamento. Não é verdade? É. Só que nesse caso eles não fizeram. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe.
Só que olha a motivação deles. Para que sejamos iguais às outras nações. Esse que é o grande problema. Eles queriam ser igual às outras nações, semelhantes a outras nações. Então, eles estavam querendo ser o quê? Mostrar um poder militar, porque as outras, como eu falei, as outras nações tinham um rei, que era um general, que era um poderoso, que tinha um exército, né? Tinha aqueles soldados que acompanhavam ele. Então, Israel, ele estava tirando Deus para colocar um ser humano, um homem, para que fosse somente um general, um senhor da guerra, vamos colocar assim, tá? Na verdade, se a gente começar a pensar, eles não estavam literalmente buscando um modelo mundano e rejeitando um modelo divino? Sim, também, claro. Claro que eles estavam rejeitando a Deus, rejeitando o modelo constituído por Deus desde a saída do Egito, um modelo divino, teocrático, onde Deus está mostrando sinais e prodígios. Então, aí eu volto, aproveitando o gancho bem colocado aqui. Aprendemos mais uma vez, não é somente o que Deus faz que converte uma pessoa verdadeiramente para Deus. Não é. A gente está vendo que o povo de Israel, quantos sinais e prodígios a gente já viu nesse panorama do Antigo Testamento. E esse povo, sem brincadeira, se você ler algo desse tipo, você não fica chateado? Você fala, que povo doido é esse? Esse povo tá louco. Mas se a gente for prestar atenção, a gente faz a mesma coisa. A gente tira o governo divino de Deus e coloca o governo cultural da sociedade do século XXI. Igualzinho, é igualzinho. A gente tenta colocar cultura dentro da Bíblia, e não é isso. Quem tem que influenciar a cultura somos nós, é a Bíblia, é Jesus Cristo. É o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ir em todas as nações, ide pregar o Evangelho. É o Evangelho que vai pregar, e não é a cultura que vem pregar aqui dentro. Aí a gente fica trazendo um contexto de filosofia, de antropologia, de tantas coisas para dentro da igreja, e a gente deixa de pregar Cristo, né? Então, isso daí é verdade. Tirou Deus, a divindade de Deus, o poder de Deus, para colocar algo humano. Patrícia está concordando aqui no chat. Obrigado, Patrícia, mas é da gente realmente pensar, não é fácil não. Aí você vê assim, vamos lá, alguns tópicos eu aprendendo aqui. Então vamos lá, rapidinho. Israel pede um rei. Então Israel pediu um rei, tá lá, pede um rei. Então, do ponto de vista dos israelitas, do ponto de vista deles, eles não estavam substituindo Deus, eles não estavam, do ponto de vista deles. Mas eu vou te falar o seguinte, mas se a gente for ler direitinho, a gente vai observar que os israelitas queriam um rei para controlar o rei dos reis. Essa que é a grande verdade. Eles não estavam, na cabeça deles, não, Deus vai continuar lá, mas a gente vai ter um rei para conversar com o rei dos reis e falar o seguinte, nós vamos para a guerra, nós vamos fazer isso, nós vamos ganhar, nós vamos vencer, nós vamos ser os melhores, é o nosso rei que vai ditar, falar o que Deus tem que fazer. Na cabeça deles é essa. Aí você vai falar, mas por que, André? Por que o povo de Israel pensa assim? Porque a Arca da Aliança era considerada um amuleto para o povo de Israel. Pode prestar atenção, na hora que eles falam, vai para Siló e pega a Arca da Aliança e traz para cá. A gente só entrou nessa guerra sem a Arca da Aliança, por isso que nós perdemos o nosso amuleto.
Quando a Arca da Aliança chega lá, e eles perdem a batalha de Ebenezer, eles falam, opa, o que aconteceu? Mas a Arca da Aliança, o nosso amuleto estava aqui, e nós perdemos a guerra. Morreu o sacerdote Ofni e Finéias. O que aconteceu? O que está acontecendo? E aí a gente vai vendo que Deus, ele não é controlável. Deus não é controlável. Deus não é amuleto. Deus não funciona da nossa maneira. Então, ele está anotando lá, né? Deus não funciona da nossa maneira. Deus não é amuleto. Deus não é controlável. Deus não vive numa caixinha. Então, a gente trazendo para o século XXI, muitas vezes a gente quer jejuar, a gente quer orar, a gente quer fazer isso, quer fazer assado, quer fazer aquilo. Por quê? A gente quer ter os benefícios que nem o povo de Israel. O meu amuleto, em nome de Jesus, faça isso. Mas não é isso. Deus, ele se apresenta na história e na história da nossa vida para nos salvar e mostrar quem ele é, para nos dar salvação, para ter uma oportunidade. Essa palavra é a mais bonita que eu vejo. Ele está dando oportunidade graciosa da gente viver com ele. Pode falar, por favor. Muitas igrejas cristãs, sejam elas apostólicas, católicas, romanas ou não, certo, elas de alguma forma tornam alguma coisa amuleto, que seja um óleo ungido, que seja uma hóstia, que seja em nome de Deus. De alguma forma nós precisamos ou buscamos sempre um amuleto. Sim, por isso que tem um livro do Rodolfo Otto, que é chamado O Sagrado, que é o que a gente quer sempre controlar o sagrado. O sagrado, ele precisa estar controlado, porque a gente não tem... É como eu estou falando, como você controla Deus se você não vê Deus? Se você não tiver arrepio, se você não chorar, se você não tiver esses efeitos colaterais, como você sabe que Deus realmente está presente na sua vida? Como você sabe? Ah, não, é porque eu não bati o carro, porque eu não tenho uma dor de dente, porque minha família está tudo bem. Isso não são pré-requisitos para mostrar que você está com Deus. Muitas vezes, se a gente for ler na Bíblia, a gente vai ver que Deus estava mais presente na hora da angústia de todo mundo. Pode ver no Novo Testamento. É na hora da perseguição, é na hora dos açoites, é na hora da morte, é na hora de tudo que está mais pior. Então, essa situação que a Luana colocou muito bem, a gente tenta trazer o sagrado de alguma forma, seja na hóstia, seja no amuleto, seja num pingente, seja num anel, seja numa pulseira, seja onde for. No óleo, como a gente vê, óleo ungido, que depois a gente vai aprender sobre isso lá no futuro, né, mais à frente. Aí sobre, como eu vejo também, tem igreja que coloca assim, olha, pega o sal grosso e vamos orar aqui, que é o sal ungido. Aí você joga nos cantos. Pessoal, isso são atitudes pagãs, isso são atitudes realmente de um sincretismo. O sincretismo é a reunião de várias religiões, né? E é um sincretismo religioso, onde você pega, às vezes, uma religião X, e aí você está usando dentro da cristã, e achando que aquilo Deus está fazendo alguma coisa. E, na verdade, me desculpa, eu não vejo no Novo Testamento, assim, explicitamente, nada de sal ungido, nada disso daí, não vejo, tá? E aí, a gente vai aprendendo mais uma vez que os israelitas, eles querem viver pelas vistas, então, eles têm um rei, eles são vitoriosos, só que o que a Bíblia nos ensina? Viver pela fé. É isso daí. É difícil? É difícil, mas desculpa, mas é isso que a gente aprende na Bíblia, é viver pela fé. Tá bom? Então, eu vou ter que parar aqui, né? Então, eu vou parar aqui, porque pode ter alguma pergunta. Aí, semana que vem, a gente dá continuidade, que por isso que eu falei que esse meio, até chegar na monarquia unificada, eu queria pegar essa parte de Samuel, para a gente saber o porquê eles queriam esse rei,
tanto, né, clamaram tanto por esse rei e colocaram, entre aspas, vou colocar assim dessa maneira, colocaram até Deus na parede, empurraram Samuel para fora, como jogador de futebol, daquele encostada de ombro, e fala assim: não, você está velho, Deus está lá quieto no trono, sublime trono dele, nós queremos um rei, para assim, sermos igual às outras nações, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguém aí da internet tem alguma pergunta? Tem? Pode responder. Não pergunta, é só pegar nisso que você acabou de falar, da questão da terra, da batalha Ebenezer, que apesar de eles acharem que tinham a arca, mas que perderam a guerra, o tal amuleto, é basicamente fazer também uma conexão com Sansão, que tinha o cabelo, e pelo cabelo é que ele tinha a força. Boa, muito. Eu não sei se vocês escutaram. O Carlos falou aqui, fez uma conexão muito boa, muito legal, entre entre aspas, o amuleto, né? A Arca da Aliança, que era considerada a presença de Deus, que lá na guerra de Ebenezer, eles foram lá em Siló, pegaram e voltaram e perderam. E aí, ele fez uma conexão excelente, muito legal, onde ele colocou a situação do cabelo de Sansão, que também, né, a gente sabe da história, vê lá na aula passada, aí você vai ver lá na playlist. Então, na situação que a gente muitas vezes acredita que o poder está no cabelo de Sansão, que é um amuleto, mas na verdade o poder não está no cabelo de Sansão. O poder é de Deus, ele vem de Deus, e Deus ele dá para quem ele quiser, na hora que ele quiser e como ele quiser. Isso é graça, tá? Então, obrigado, Fábio. E ligando depois com essa questão que estávamos a falar, porque é o que as pessoas acreditam dos óleos aos giros, dos anéis, dos relógios, e a gente tem, como o pastor acabou de falar, tem a ver com a fé e crer em Deus e que Ele derrama a graça como Ele quiser. Não é preciso ter nada físico. É isso mesmo. E a maior parte das vezes a gente não vai ter arrepios, não vai ter nada, e aquilo que a gente só tem que ter, nas 99,9% das vezes, é ter fé e acreditar. E olha, eu vou só para a gente finalizar essa ideia do Carlos, que está falando aqui, que realmente é viver pela fé, que essas situações de óleo, relógio, brinco, pulseira, tudo. Você pode usar? Pode, não vai fazer o quê? Mas não é isso, é viver realmente pela fé, tá? Esses são subterfúgios para a gente tentar controlar Deus. Mas eu falo o seguinte: a espiritualidade cristã, eu vejo que ela é mais bonita na hora que você não sente arrepio, que você não cai lágrima, que você... Parece que a Bíblia não fala com você, parece que o céu está de bronze, parece que está tudo tanto complicado, mas você continua acreditando que Deus está comigo até o fim dos dias, que isso é palavra de Jesus, que é promessa. Então, é isso, tá bom? Então, não acredita. Acredita que Deus, ele cumpre as promessas dele, ele é poderoso, ele se faz presente na nossa vida, então não duvide disso. Não é porque ele não te deu uma bênção, não te respondeu um sim, e de repente respondeu um não, mas o que ele respondeu, fiche, como fala aqui em Portugal, fiche, recebe isso como a maior bênção, a maior dádiva que você tem, porque isso é graça. É Deus ou te livrando, ou Deus te abençoando por alguma situação, tá? Alguém tem alguma pergunta? Eita, ó. Não, é um recado muito importante. Opa. Sexta-feira, às 20 horas, discipular. Então aqui, ó. Então, você que não é da igreja, se quiser participar, manda aí, eu vou deixar o contato depois na descrição da igreja, o contato do celular, do telemóvel, e aí tem um discipular na sexta-feira, que é a nossa reunião, é presencial na casa do Carlos, da Andréia e da Carol, mas se você não pode, a gente faz online também, abre lá o ecrã, e aí você pode participar conosco se tiver algum pedido de oração, tá? Alguém tem alguma pergunta? Então, pessoal, se não tem perguntas, então semana que vem agora voltou ao normal. Vamos dar prosseguimento, semana que vem estamos juntos, 8h30 Portugal, 9h30 Holanda e 17h30 Brasil, tá bom? Aí estamos juntos e a gente dá prosseguimento e já vou entrar na monarquia unificada, ok?
Então, um abraço, fica com Deus, obrigado pela presença, Deus abençoe e partilha aí, tá bom?